Este é o Tribconscast, Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje estamos dando continuidade à série Reforma Tributária por Grandes Tributaristas. E hoje nós vamos falar sobre um tema, o impacto da reforma tributária em operações internacionais. E para falar conosco sobre isso, nós temos aqui o professor Vitor Polizelli. Ele é graduado em Direito e Ciências Contábeis pela USP, ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela mesma universidade, ele é professor e coordenador do BDT e possui larga experiência em tributação internacional. É autor de diversos livros. Ele trouxe aqui alguns. O princípio da realização da renda. Tem o direito. Esse é o da sua tese de mestrado, né? Sim. Aí tem direito contábil fiscal. Temos aqui. Direito tributário, princípios da realização da renda, do imposto sobre a renda. Temos controvérsias jurídicas contábeis também. E tributação de fundos de investimentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui durante o podcast. Bom, bem-vindo, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. Eu que agradeço, gente. Uma satisfação estar aqui. E eu também queria aproveitar para cumprimentar os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez. Oi, Marcelo. Tudo bem? Olá, Luciana, Marcelo, professor Vitor. Um prazer, uma honra. Muito obrigado pela gentileza, pelo prestígio. E realmente vamos ver questões aqui muito interessantes, vistas de um ponto de vista que eu acho que é raro a gente analisar, vai ser uma novidade mesmo. Tenho certeza que a audiência vai gostar muito. Bom dia, Luciana, Pérez, professor Vitor, muito obrigado pela sua presença. Também estou pronto aqui para ouvir tudo que o senhor tem a compartilhar conosco. Uma alegria estar aqui com vocês, gente, muito bacana. Espero poder contribuir, o tema é muito difícil. Nós, unidos, conseguimos dar conta disso, né? E assim, para começar, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, porque você sempre teve uma trajetória ligada, você tem uma trajetória ligada à área internacional, né? Eu queria que você sempre teve vocação para temas internacionais, isso surgiu no início dos seus estudos. A gente teve o professor Zilvetti aqui que falou e relembrou do professor Brandão Machado, que você também é um dos discípulos dele. Quer dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho esse seu envolvimento com a área internacional, como é que surgiu, como é que ele se deu na sua trajetória? Perfeito, muito obrigado. Eu acho que a gente, na nossa profissão, vai sendo guiado por fatores mais ou menos aleatórios, né? Mas tem sempre algum direcionamento. De fato, quando eu estava na posição de escolher qual faculdade prestar e tudo mais, eu ainda estava com uma ideia. Eu tinha tido uma experiência de intercâmbio internacional, aprendi a falar alemão e tudo mais, e achava que devia virar diplomata, né, para trabalhar com vários países, fazer viagens e tudo mais. E acho que isso... eu sempre tive muito talento com matemática, então, sei lá, durante muito tempo da minha vida eu poderia perfeitamente ter virado um engenheiro. E acho que esses ingredientes todos somados devem funcionar bem para o que eu faço hoje, que é trabalhar com tributação internacional e contabilidade e tudo mais. Eu, de fato, me encantei pelo direito tributário em algum momento e depois acabei unindo, né, nessa prática uma dedicação muito grande à tributação internacional. Eu tive a alegria de participar bastante dos projetos lá no IBDT, e o IBDT hoje virou um centro de referência nessa área no Brasil, e por uma alegria enorme do destino também, boa parte das coisas que a gente estudou lá no IBDT, com os alunos, grupos de pesquisa e tudo mais, viraram lei agora, né? Então, tenho trabalhado bastante com a área internacional, é uma área que cresceu de importância no Brasil, e mesmo a reforma tributária dos indiretos que nós vamos falar aqui, né, tem aspectos aí muito importantes a serem destacados, mas foi um pouco isso, assim, de facilidade de aprender línguas, encantamento com trabalhar com vários países, e hoje eu consigo, então, ter realizado esse sonho de ser diplomata, né? Eu trabalho como diplomata na área tributária. A gente ajuda as empresas a irem para a China, a irem para a Europa, resolve o problema de empresa internacional no Brasil. Então, eu estou sempre no meu dia a dia falando com pessoas de vários países. Muitas vezes até essa questão de conhecimento de línguas acaba tendo uma utilidade muito grande. Então, de certa forma, por um caminho não talvez tão linear, eu acabei conseguindo botar isso de pé. A pessoa fala em diplomacia corporativa, né? Sim, de certa forma, né? Meio isso, exatamente. Você também tem uma formação em ciências contábeis, né? Além da formação em direito. Como é que essa formação em ciências contábeis, ela
ela se interliga com a sua carreira? Por que você resolveu fazer contabilidade? E você acredita que a contabilidade ela deve ser enfatizada na formação dos tributaristas? Como é que você enxerga essa relação? Que ótimo. Eu de fato, já trabalhando com direito tributário desde o terceiro ano da faculdade, eu muito rapidamente percebi que o conhecimento contábil é fundamental nessa área. Um advogado que não tem conhecimento contábil pode perfeitamente se perder numa reunião, né? Eu acho que o contador tem um conhecimento especializado que às vezes predomina em determinadas discussões e deixa o advogado meio perdido. Então, eu sentindo falta desses conhecimentos, fui de fato fazer graduação de novo, né? E quando eu fiz eram 5 anos. Então, eu fiz 5 anos, mais 5 anos. A contabilidade foi incrivelmente mais difícil do que o direito. É uma matéria, né? As matérias... E eu sou bom de matemática e tudo, não é assim que era que o negócio, eu acho que comparativamente é bastante mais desafiador. E eu, hoje, assim, pessoas que estão em início de carreira, que às vezes me procuram para perguntar dicas do que fazer, né? Eu geralmente indico estudar contabilidade, né? Quem trabalha com tributário na advocacia ou quem trabalha nas auditorias, em empresa, o que seja, o conhecimento de contabilidade é fundamental. Hoje em dia até tem cursos mais curtos, né? Eu sempre falo para as pessoas seguirem esse caminho porque, de fato, é muito importante. Os contadores, né? E acho que o público aqui é bastante importante essa aproximação com os profissionais do direito. Os contadores são uma peça fundamental do direito tributário, né? Das questões. Os contadores estão sempre em contato mais direto com as empresas e recebem os problemas mais cedo, né? E acho que é fundamental mesmo ter essa aproximação. Eu acabei trazendo isso para a minha prática profissional também, então hoje eu, às vezes, até brinco, às vezes eu me sinto mais advogado, mais contador do que advogado, porque muitas das coisas com as quais a gente trabalha demandam mesmo análise de dados, trabalhar com Excel, né? O advogado, muitas vezes, a pessoa que busca o direito, muitas vezes está fugindo disso, né? Mas eu acho que talvez as almas que trabalham com direito tributário, elas têm que ter um pouco desse talento aí embutido, e de modo que eu acho que esse hibridismo é importante. Eu fui naturalmente guiado por mentores, né? Eu estava trabalhando na época no Demarest, eu tive um mentor muito importante, que foi o Carlos Toledo Abreu Filho. Ele hoje é falecido já, mas foi ele que me guiou a fazer contabilidade. Naquela época tinha poucas pessoas que eram híbridas, assim, de fazer direito e contabilidade. Hoje em dia eu acho que até tem muito mais. E acho fundamental. Como não tem muitos lugares que tem faculdade de tributação, né? Acho que só lá no Rio Grande do Sul, exemplo dos nossos colegas lá, o profissional para trabalhar com tributário precisa aprender direito e precisa aprender contabilidade. Não dá para não ter. Assim como quem faz contabilidade também precisa aprender direito, né? Sim. E acho que essa iniciativa de vocês aqui é muito boa, que acaba trazendo um pouco desse mundo do direito para os contadores. O que vocês estão fazendo aqui é totalmente alinhado com o que eu sempre prezei bastante, assim. Vocês estão de parabéns mesmo, gente. Que legal. Professor Vitor, o senhor escreveu a sua tese de mestrado, que gerou esse livro que a Luciana já adiantou, que é o Princípio da Realização da Renda, que foi publicado. E a sua tese de doutorado, que ainda não foi publicada, sobre contratos fiscais. A minha pergunta é, o que motivou você a falar sobre esses temas? E eu queria que explicasse um pouquinho para a nossa audiência sobre os aspectos desse estudo, o que na verdade foi analisado nesses 2 trabalhos. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Eu fui, como o professor Zilvete esteve aqui e acabou comentando, né? Eu fui bastante inspirado pela obra do professor Zilvete. Ele tinha escrito, na época, um artigo sobre realização da renda. E a indicação que me deram é que para fazer o mestrado seria bom você pegar um tema que tem algumas coisas já escritas, né? Não é para inovar muito no mestrado. Então, eu tinha lido um artigo do professor Zilvete que me encantou bastante e me pareceu um tema que atendia a esse talento tributário contábil, porque ele envolve contabilidade e direito tributário ao mesmo tempo, né? É um tema que está na fronteira entre a contabilidade e o tributário e aí me pareceu adequado para desenvolver. Um tema que não tinha... Acho que o próprio Brandão Machado, de quem eu tive a felicidade de ser o último discípulo, o Zilvete estudou com ele, o Schwerer estudou com ele, a Misabel e muitos expoentes do direito tributário, e eu acabei conseguindo pegar o finalzinho da vida dele e convivi com ele durante todo o meu mestrado. O Brandão Machado tinha um trabalho em que ele dizia que o princípio da realização da renda líquida
e um outro terceiro que não me ocorre agora, não estavam encampados pelo CTN, não eram muito desenvolvidos no Brasil. Então, me pareceu o campo perfeito para poder desenvolver uma pesquisa. Com muita felicidade, o professor Schwerer me aceitou no mestrado e me indicou para trabalhar com o professor Brandão Machado. O Brandão Machado, gente, é uma pessoa incrível, assim, como pessoa e como um sábio, uma pessoa erudita, né? Uma pessoa admirável, que nos anos em que ele viveu, sem internet, sem facilidade de adquirir livros, ele construiu o que ele construiu, e de estudos, e de biblioteca, e de conhecimentos, é realmente incrível. E eu percebi, ele me alimentava muito de materiais, né? Então, como eu lia alemão, conseguia ter acesso a materiais que as pessoas geralmente não leem. É incrível a quantidade de doutrina tributária que existe em alemão. A gente, não sei se o Zivete comentou isso aqui, mas existe um dizer, né, um jargão de que existe mais livros escritos em alemão sobre direito tributário do que quase qualquer coisa. Tirando a Bíblia e coisas religiosas, a segunda coisa que mais produz coisas editoriais é direito tributário em alemão. E eu pude vivenciar isso na prática, realmente é verdade. Me ajudou muito a desenvolver esse trabalho. E o próprio Brandão Machado me confessou num determinado momento que o tema dos contratos fiscais era um tema bom. E eu ainda, num determinado momento, não sabia bem o que era isso. Existia um livro de Portugal sobre contratos fiscais, mas era sobre isenção, na verdade, não era exatamente um acordo, né, alguma coisa do gênero. Então, eu me coloquei na função de levar esse trabalho adiante, né? Uma pesquisa que o Brandão Machado tinha feito, ele tinha todo o roteiro dos materiais e tudo mais, mas nunca tinha escrito sobre isso, era um grande desejo que ele tinha. Então foi uma espécie de, não sei, eu me imbuí de uma missão de colocar aquilo em prática. O doutorado foi incrivelmente mais difícil do que o mestrado, obviamente, porque eu me coloquei muito na fronteira do conhecimento, com um tema inovador demais, talvez, para aquela época. A gente não tinha nem transação ainda, Pérez, você consegue imaginar todos os mitos possíveis e imagináveis, né, de que o fisco não pode abrir mão do crédito tributário, e todas essas barreiras, né, foram questões que eu enfrentei no doutorado, e talvez pela dificuldade da tese, eu até hoje não consegui me organizar corretamente para conseguir publicá-la, para corrigir os erros e aprimorar, mas vamos ver se eu consigo fazer isso algum dia. Volta e meia eu escuto das pessoas que a tese de contratos fiscais é muito boa, o pessoal está disponível na internet, né, no site do Teses USP, mas eu, assim, pessoalmente, gostaria muito de levar um pouco adiante. É um trabalho que eu me sinto contente, mas poderia aprimorar um pouco mais. O Realização da Renda tem um pouco disso também. Eu brinco com as pessoas que era para ter 5 capítulos, no final só deu para fazer 4. O 4º capítulo, ele parece sobre realização da renda, mas ele está mais focado na receita, e era para ter um capítulo de despesa, que eu nunca fiz. Quando eu entreguei, eu nunca tinha feito. E eu tenho me dedicado, uma das linhas para as quais eu escrevo bastante, é me dedicar a expandir essa obra. Então, nesse livro, em homenagem ao professor Ricardo Maria de Oliveira, eu passei um ano inteiro escrevendo sobre renda líquida. Então, sei lá, uma das minhas principais obras hoje em dia é esse artigo sobre renda líquida, que está na obra do professor, em homenagem ao professor Ricardo Maris, bastante profundo, super detalhado, e traz questões aí que eu acho que serão importantes no Brasil algum dia. E vou sempre tratando disso quando eu posso, né? E as pessoas me identificam com esse tema, de certa forma. Não sei, vou contar uma história rápida aqui, só para não tomar muito tempo. Uma vez a gente foi para Oslo, na Noruega, pela Universidade de São Paulo, num grupo de pesquisa, e tinha lá as coisas que a gente tinha que fazer, mas tinha também um tempo livre. O Paulo Vitor, que é um colega lá do BDT, coordenador de curso também, ele voltou comigo de um passeio que ele fez na cidade e me trouxe um livro em norueguês, que chamava Realizações. Tinha uma coisa que parecia a realização ali no meio, ele comprou e falou: esse aqui é para você. Eu descobri que era um tema interessante de despesa, e acabei desenvolvendo esse 5º capítulo, né, uma parte desse 5º capítulo de despesa eu publiquei no livro da APET, em comemoração dos 100 anos do Imposto de Renda. Então, é um tema que me acompanha bastante, e acho que ganhou uma importância grande aqui no mundo nosso do contabilidade e direito tributário.
eu me sinto bastante contente de ter colocado isso de pé e continuo sempre me dedicando a isso. Vou parar de falar aqui, senão falo. Mas o professor Vitor, sobre a sua tese de doutorado, que eu recomendo, está ali disponível na Teses USP, aliás, um canal maravilhoso, tem tese de mestrado e doutorado ali disponíveis, né? Qualquer tema que você for estudar, tem alguém que já escreveu alguma coisa e ali disponível para a gente pesquisar, uma fonte muito boa. Eu não li inteiro, mas eu dei uma boa lida na estrutura toda do trabalho. Me parece que o trabalho ele era visionário mesmo, porque realmente nós não tínhamos em transação, e hoje transação é uma coisa bastante habitual de se conversar, que físico e contribuinte devem conversar e estabelecer um meio de resolução daquele impasse tributário. Você coloca da utilização do contrato justamente para situações controversas, que não violaria o princípio da indisponibilidade do bem público, que é o contrário, né? Você está buscando realizar o bem público de uma maneira mais eficiente. E isso casa com os problemas que a gente vivencia hoje, né? Preço de transferência, né? Tem até a previsão hoje, ainda não regulamentada, ou até onde eu sei, não está plenamente regulamentada, a questão do ajuste de preços, quer dizer, é um contrato também entre físico e contribuinte, isso tem que ser visto com normalidade. Ontem tivemos aqui com o Leonardo Aguirre de Andrade e ele falou do princípio da cooperação, que foi inserido dentro da Constituição. Acho que o princípio da cooperação também tem que ser analisado aí, se você for publicar, acho que seria com certeza um tema que seria abordado, né? Sim. Estamos diante de uma nova realidade, mas o livro e a tese são visionários, né? Se forem ser atualizados, eu acho que muito pouca coisa. Eu discordo que ainda não estava maduro sim, e o trabalho mostra isso. Não, realmente é um tema que ficou muito importante na nossa prática atual. Tem várias... Vou falar só uns 5 minutinhos aqui. A gente tem várias formas de contratos fiscais, né? Então, eu defendia lá, por exemplo, que o lucro presumido é um contrato. A empresa opta, e assim como o lucro presumido, né, todas as opções fiscais, elas geram um contrato entre o fisco e o contribuinte que deve ser respeitado de parte a parte. Então, a empresa optou pelo lucro presumido, passou o ano inteiro, teve prejuízo, não tem como voltar atrás. Não pode falar, olha, agora eu quero fazer lucro real, ou não pode entrar na justiça contra o contrato, né, e dizer, olha, eu tive prejuízo, isso aqui é contra a capacidade contributiva, qualquer coisa assim. Então essa posição do contrato, eu estou enfatizando aqui uma situação que até contra o contribuinte, né? O contrato ele precisa ser respeitado dos dois lados. Ou seja, ele leva a uma tributação de algo que nem é uma capacidade contributiva, né? Você pode se deparar com essas questões. Mas o empréstimo de transferência, né? O acordo de precificação antecipada, ele retrata bastante um tipo de contrato que eu enfoquei bastante lá, e a tese ela enfoca muito essa situação, que é diante da lei. E a lei muitas vezes vem escrita de maneira mais genérica, com muitas entrelinhas, né? Você botar 3 advogados numa sala, vai sair 15 interpretações diferentes. Então, tem muitas possibilidades de interpretação e muitas vezes as empresas, os contribuintes, têm que aplicar a lei sem ter regulamentação, sem ter uma estabilização por jurisprudência. Como é que fica, né? Então, numa situação como essa, de indeterminação da regra, tem 2 opções. Ou a gente declara a lei inconstitucional, porque ela não falou as coisas direito, mas isso é praticamente inviável, foi tentado em alguns países, mas os exemplos são muito raros. Na verdade, a gente tem que aceitar que a lei está correta e as pessoas vão ter que caminhar com aquilo. Diante de uma dúvida e diante dessa cooperação, é perfeitamente possível que o fisco e o contribuinte sentem, discutam as possibilidades de interpretação e cheguem em algum denominador comum. Pode ser que o fisco tenha que abrir mão de alguma coisa, pode ser que o contribuinte tenha que abrir mão de alguma coisa. Faz-se um acordo de fixação, né? Faz-se como se fosse um lançamento cooperativo, os dois juntos assinam, é isso aqui que vamos seguir. E se o fisco mais para frente chegar à conclusão que aquilo estava errado, ou né, a coisa mudar de caminho, vai ter que respeitar o que foi feito. Né? Tem que ter essa proteção de manter como foi, mas é uma maneira de criar segurança jurídica. Né? As empresas querem segurança jurídica, esse nosso
cenário no Brasil que a gente tem de litígio contencioso, é muito bom para os advogados, é muito bom para movimentar toda essa indústria, mas é muito ruim para os negócios, né? Então, é um instrumento, esse instrumento de se chegar a um acordo e botar por escrito e seguir numa determinada interpretação, que é a proposta lá. E eu fico contente de que no Brasil, é um tema difícil na América Latina. No Brasil, a gente vem de uma herança jurídica específica, mas eu fico muito contente de ver todo o trabalho da Procuradoria, o trabalho dos líderes aí na área pública para desenvolver todos esses instrumentos que a gente viu acontecer nos últimos anos e que cada vez mais estão se aprimorando, né? A transação, que evoluiu bastante, agora a gente vai ter o APA, o Acordo de Precificação Antecipada. Tem muitos exemplos na área estadual e municipal, porque vários municípios e estados, às vezes, até estão mais na vanguarda desse assunto do que a área federal. Então, é um tema que você até me dá um estímulo aqui, Peterson, de realmente publicar, viu? Porque eu acho que é algo que, do nosso ponto de vista aqui, de profissionais ou da academia, é importante fazer vozes que contribuem para esse caminho. Às vezes o pessoal que está no poder público fica muito receoso de estar fazendo algo errado, né? Mas, na verdade, todos aqui, nós, fisco, contribuinte, está todo mundo trabalhando para fazer o melhor, e acho que dar essa tranquilidade para eles também é muito importante. Verdade. Maravilha. Agora, entrando no tema da reforma tributária, né, no nosso tema de hoje, a reforma tributária e os impactos nas operações internacionais. Quer dizer, um dos grandes objetivos da reforma foi justamente alinhar os impostos indiretos com as práticas internacionais. Você acha que o Brasil está indo no caminho certo? Eu acho que sim. Durante alguns momentos da reforma, eu sentia que a gente estava novamente reproduzindo a estratégia brasileira de inventar coisas, né? Uhum. Que sempre foi... o Brasil é muito bom de fazer legislação, o brasileiro é muito criativo. Na área tributária, a gente conseguiu criar coisas muito inovadoras em termos mundiais, mas esse caminho de cada país fazer de um jeito, ele não é o melhor para os negócios. Os negócios que hoje são cada vez mais internacionalizados e que estão cada vez mais se concentrando em multinacionais, eles funcionam melhor, né? A nossa economia, geração de empregos, todos esses valores acho que são melhores quando a gente se alinha. Pode ser que o alinhamento envolva adotar um caminho que não é aquele que a gente concorda. Então, essa questão de o Brasil querer entrar na OCDE, por exemplo, a gente tem que se sentir parte do processo, né? E acho que hoje a gente vê, pelo menos na área federal, bastante o governo brasileiro com orçamento, mandando pessoas para as reuniões, eles estão fazendo vozes e participando, né, sendo parte do processo. E na reforma tributária dos indiretos, eu sentia como sendo uma área meio destacada, assim, eu não percebia que estava sendo guiado por diretrizes internacionais. Muitas vezes até em trabalhos lá no IBDT, de pesquisa acadêmica, a gente sempre se instigava os alunos ou trazia para debate um material específico da OCDE que eu não via ninguém falar, né? Os principais protagonistas aí da reforma tributária não traziam isso para o discurso, né? De nós vamos fazer aqui uma reforma tributária alinhada com o resto do mundo. Existe um material que chama Diretrizes de IVA e VAT GST Guidelines da OCDE, que é um roteirinho de o que cada país tem que fazer para poder criar uma tributação de IVA bastante alinhada. É isso justamente que eu ia te perguntar, se você vê o novo IBS e CBS adaptado realmente a essas práticas. A gente teve até aqui falando sobre neutralidade, o Rodrigo Lázaro, que está fazendo doutorado lá em Coimbra, e que ele analisou o VAT europeu, né? Ele deu a opinião dele. E a sua opinião? Estamos alinhados? Não estamos? Eu devo deixar claro que esse tema da reforma dos indiretos é um tema que eu acompanho mais à distância, né? Eu estou bastante mais dedicado à área federal, mas naquilo que envolve tributações internacionais eu tenho mais familiaridade. Eu acho que o produto final, Peterson, de fato ficou alinhado, sim. Existe, por exemplo, uma preocupação muito grande com a definição do local da operação. Qual é o país que vai tributar? Porque se eu fizer uma exportação de serviço para a Alemanha ou uma importação de serviço da França e nós, Brasil, França e Alemanha, usarmos critérios distintos, a gente vai gerar dupla tributação e esse não é o ideal. A gente precisa, o mundo inteiro, caminhar para adotar critérios parecidos. Eu vou dar um exemplo bem fácil para todo mundo aqui, né? Em matéria de imposto de importação e exportação, de uma maneira mágica, o mundo se alinhou para
cobrar imposto na importação e desonerar a exportação. Quase todos os países, ou pelo menos todos os países que eu conheço, é assim que funciona. A gente tem imposto de exportação na nossa Constituição Federal, mas ele virou uma coisa meio neutralizada. Não faz sentido cobrar imposto na exportação. Por quê? Está na Constituição e tudo mais. Não faz porque o mundo combinou de fazer desse jeito. Porque se eu cobrar imposto na importação e o produto vem de um país que cobra imposto na exportação, vai ficar muito caro importar daquele país. Vai ser ruim para aquele país vender para a gente comprar deles e, naturalmente, que o mercado vai se organizar, vai comprar do outro país, né? Então, o mundo tenta se organizar para que a dupla tributação não aconteça em importações de mercadorias, importações de serviços. Então, nós temos hoje no Brasil um contencioso grande de ISS, PIS e COFINS sobre o conceito do que é exportação, o que é importação, o que é resultado do serviço, né? O fisco acha uma coisa, o contribuinte acha outra, a legislação não dá um amparo. E aí, nesse aspecto, o VAT GST Guidelines tem um encaminhamento de qual que é o local da operação. A tributação do ICMS está muito orientada para ser tributação no destino, no local do consumo, só que aí ele vai definir o que é consumo. E eu estava revisando a lei complementar para ver se tinha sido atendido, né, todos os guidelines, e de fato a gente consegue ver lá. Eu queria destacar alguns pontos aqui, até fazendo para o público, que assim como eu, e outros todos profissionais aí tá estudando esse assunto, ainda está decorando o número da lei, né? O negócio acabou de sair, tem 800 não sei quantos artigos. A lei complementar 214, isso, né, se eu não estou enganado, isso. 214, ela traz dois conceitos interessantes, que são novidades para a gente no mundo que a gente vive hoje. Ela traz o conceito de adquirente e destinatário. Adquirente é quem paga a conta, destinatário é quem usa o serviço. Então, e aí o expediente mais simples, né? Porque essa discussão de onde que o serviço acontece, quem que usufrui do serviço, né? Eu estou aqui em São Paulo, contratei um jardineiro para cortar a grama da minha casa em Miami. Que fique bem claro, eu não tenho casa em Miami. Só para dar um exemplo fácil. Ele corta a grama lá, onde que é o resultado do serviço? A gente discute hoje, né? Estou dando um exemplo super corriqueiro, mas o resultado é lá, obviamente, porque a grama foi cortada lá. Mas quem ficou feliz com a grama ser cortada fui eu, né? Então o resultado é aqui porque fui eu que fiquei feliz, né? Isso daí é uma exportação de serviço, é uma importação, como é que funciona? Para muitas coisas, o VAT GST Guidelines da OCDE manda simplesmente olhar o nome da pessoa que está no contrato, que seria, na linguagem da legislação, o adquirente. Uhum. Você fala, poxa, mas isso não é justo, deveria tentar entender. E é isso que é o bonito da gente se unir a um grupo de países que, né, tem lá todos os pensamentos e tudo. A OCDE, no fim, é isso, é uma média do que vários países trouxeram para a mesa. E acho que a gente aqui no Brasil tem muito a aprender com a prática de outros países, que nós temos, na visão de política fiscal, um descompromisso grande com ajudar as empresas no dia a dia, né? Então, a gente tem que desenhar uma tributação que seja não a melhor, a mais correta, a mais justa, mas a que seja mais fácil de aplicar. E em matéria de importação e exportação, claro que é mais fácil você simplesmente olhar a nota, ver quem está na nota. Para quem que eu vendi? Para a Alemanha? Então é na Alemanha. Se ele foi o adquirente, o consumidor, o que usufruiu, né? Então, para muitas questões, a gente vê isso na legislação. Deixa eu até pegar um exemplo aqui, que vai deixar isso mais fácil. A importação de serviços, ela está regulamentada no artigo 56, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Vamos falar, vamos perguntar da economia digital. Porque a economia digital, nesse ponto, eu acho que é importante a gente falar, porque hoje é um dos assuntos uns temas mais desafiadores na atualidade, né, que a gente está passando. E de um lado a gente tem os países europeus adotando o Digital Services Taxes,
E do outro lado, a gente tem a OCDE propondo o Pilar One. Sim, sim. E nesse contexto, o Brasil vai se posicionar de que forma dentro dessa reforma? Qual caminho que vamos seguir? Sim. Interessante, Marcelo. O Brasil, nesse aspecto, poderia ter feito mais do que o que fez. Claro, tem plena consciência dos protagonistas da reforma, de que tem fenômenos acontecendo na economia digital que a reforma poderia ter capturado, mas não capturou. Um exemplo muito claro disso é a questão das plataformas digitais, ou especialmente a prestação de serviços de propaganda e publicidade online, né, via digital. Muitos países caminharam para criar o tal do Digital Service Tax. Aqui no Brasil tem alguns projetos de lei em andamento no Congresso sobre o que na nossa realidade aqui é a CID digital, né? Então tem uma série de projetos aí. Até andou aparecendo essa semana que o Brasil ia, vamos dizer, esquentar esse projeto novamente, até em represália às tarifas dos Estados Unidos. Sim. Aí o pessoal já fala, não, deixa disso, não tem nada a ver, porque o mundo inteiro está discutindo, né? Tem países que já aplicaram, Índia, né, e outros países já têm soluções para isso, a gente tem que achar a nossa. Né? Sim, bem colocado, Peterson. A gente está vivendo um momento agora tão exótico, né, de guerra fiscal, Star Wars tributário, assim, então uma coisa muito exagerada, assim, caramba. E que acho que isso, de fato, tá muito no nível da ameaça, assim, né, e ameaça de coisas enormes. E, de fato, eu sinto que o Brasil, sem que isso tenha ficado por escrito em nenhum lugar, mas eu consigo interpretar que o que aconteceu foi isso, Marcelo. Os países que estão lá discutindo Pilar 1 e Pilar 2 no OCDE fizeram um compromisso, né, aqueles compromissos políticos que eles assinam, o Brasil assinou então, que não vai implementar nenhum DST até o último prazo que tinha era até junho de 24, né, que estava previsto que o Pilar 1 ia ser implementado, já ia assinar o tratado multilateral, ia começar a valer e tal. Na verdade, o Pilar 1 caminhou bastante, o Pilar 1 vai dar direito ao Brasil de tributar essa economia digital que está flutuando em torno aqui do nosso mercado e que explora o nosso mercado, ganha dinheiro com o nosso mercado, mas não paga tributos aqui. Tem muitas empresas, o tema da economia digital é isso, né? Tem empresas que conseguem operar sem estar aqui presentes, às vezes o pagamento é feito fora do Brasil, a publicidade acontece aqui no Brasil, atinge o público brasileiro e a gente não está vendo a cor de nenhuma tributação, né? Está criando uma concorrência desleal com o prestador de serviço interno. Estabelecido, exatamente. Então, contra isso, né, muitos países implementaram o DST, que às vezes envolve cobrar imposto do adquirente do serviço local ou cobrar imposto do estrangeiro mesmo, né? A reforma, um tema interessante para a gente debater aqui também, que é super novidadeiro para a gente, nós agora vamos cobrar imposto das pessoas que estão fora do país. As pessoas que estão fora do país vão ter que se registrar aqui para pagar imposto. O DST, ele envolve isso. Às vezes você eleger a pessoa lá de fora para pagar imposto. Parece uma utopia, né? Porque você fala a pessoa que está fora do Brasil, é óbvio que não vai pagar imposto, né? Mas esse tipo de medida, ele vem com um reforço das punições, né? Ou seja, o que você pode fazer para pessoa que não está no Brasil pagar imposto, impedir ela de operar e criar outras medidas coercitivas aí que não são coisas que a gente está acostumado tão pouco. E aí, realmente, o Pilar 1, o Brasil se comprometeu a não fazer um DST, e acho que foi por isso que a reforma tributária não alcança todos os problemas possíveis da economia digital, como poderia ter alcançado. O Brasil provavelmente fez isso, assim, claro. O desafio que a gente está enfrentando de associar ICMS com ISS, acabar com o PIS e COFINS, já é um desafio tão grande que eu acho que também foi uma conveniência não entrar nessa área. Não vamos criar aqui uma tributação sobre a economia digital que alcance o todo. E um pouco acho que de conveniência, né? A gente já está endereçando tantos assuntos que esse aqui não precisa desse esforço. E também esse reconhecimento de que este problema da economia digital não é um tema para ser lutado sozinho, não é um tema para o Brasil resolver sozinho. Não adianta colocar alguma coisa na lei, a gente ia usar determinadas palavras, o mercado sempre se organiza para fazer coisas que não se enquadram naquelas palavras. De fato, acho que o Brasil está apostando na implementação do Pilar 1. O
o que é um tema que na área de indiretos, né, acaba suprindo essa falta, e o Pillar 2 já está, de certa forma, funcionando, caminhando, né. O Pillar 1 é interessante, que nessa questão do Star Wars, né, tem que ter a adesão de 30 países que representem mais de 60% das sedes de multinacionais. E aí há uma percepção de que sem os Estados Unidos esse 60% não vai ser atingido, por isso que essa ameaça, né, que o Trump fez de virar a mesa do Pillar 1, Pillar 2, ela faz esse tema ficar realmente estacionado um pouco, né? A gente precisa esperar os primeiros 100 dias de governo do Trump para ver como que a coisa caminha. Sim. Acho que pode ser que alguns temas aí se estabilizando, pode ser que volte ao normal. Mas neste momento que estamos falando, estamos aqui em fevereiro, a coisa não está boa. O Pillar 1 não vai sair do lugar. Então, o impacto dele na tributação no Brasil vai depender, então, da adesão dos Estados Unidos? Sim. O Pillar 1 só funciona se os Estados Unidos entrarem, e aí acho que um cenário que a gente pode traçar, né, é que se essa questão dos Estados Unidos perdurar por muito tempo, pode ser interessante, sim, para o Brasil ressuscitar um tema de CID digital, um tema de DST, ou seja, aí depende um pouco do compromisso político, o quanto que isso atrapalha o projeto que está sendo construído do Brasil entrar na OCDE. Seria algo muito ruim politicamente o Brasil dar esse passo, né? A gente está bastante avançado com todas as medidas que foram tomadas, não só na área tributária, porque a questão de OCDE, ela tem uma página das 15 páginas que a gente tem que atender, é tributário. Tem coisas na área bancária, contratual, ambiental, né? Que todos esses aspectos estão correndo também. Para a reforma de indiretos, é curioso, existe um documento, né? Para quem não conhece, existe um chamado Roadmap for Access to OECD, que é como se fosse um roteirinho para o que você tem que fazer para entrar na OCDE. E na parte tributária lá fala que o Brasil precisa se alinhar ao VAT GST Guidelines. Então, é isso que me preocupava na reforma dos indiretos, porque durante muito tempo se ficava falando de como unir os tributos, o nosso problema doméstico, se falava muito do doméstico e falava pouco do internacional. Esse tema que eu trago aqui para a gente debater, da importação de serviços, da exportação de serviços, qual que é o conceito de serviço, é um tema super importante nas transações internacionais, mas ele ficou um pouco alheio ao debate. Ele surgiu, entrou na Constituição Federal, houve modificações, e na lei complementar também, mas sem que a gente tenha acompanhado isso, né? Nem mesmo na mídia, as coisas, o enfoque sempre foi em outra coisa. Então, de certa forma, respondendo novamente a pergunta que você tinha feito antes, eu fico contente de ver que o produto final, estava analisando a lei complementar, está bastante alinhado, sim, com os guidelines da OCDE. Eu acho que quando definimos aí a questão de local da operação, onde que é o local do importador, o local do exportador, está bastante alinhado. Eu não consegui encontrar nada que fosse digno de nota, e esse material da OCDE, o VAT GST Guidelines, é bastante interessante do público pesquisar e conhecer também. É um PDF, está disponível gratuitamente na internet, e ele dá toda uma orientação sobre definição do local da operação. Então, assim que começarem a surgir os problemas, né, quando essa legislação estiver de pé, a gente vai se perguntar, isso aqui é uma exportação, não é? Posso deixar de pagar IBS, CBS, né? Eu recomendo a leitura desse material, porque ele também pode servir como se fosse de comentários, né? Como a gente tem muito na área internacional, às vezes um material de apoio assim para entender de onde foi feito. Então, eu acho que eu posso até afirmar aqui que o Brasil não inventou os critérios que inventou agora. O Brasil está seguindo critérios internacionais. Que ótimo. Professor, novo IBS e CBS, ele vai incidir sobre a importação de mercadorias, serviços, inclusive direitos, né? Na sua visão, a definição do termo serviço, ela está adequada, está abrangente o suficiente? Qual é a sua opinião? Perfeito. Esse é um tema que faz brilhar os olhos dos advogados, né? Sim. Bota uma palavra na mesa, o pessoal já...
E acho que uma das palavras mais controversas, né, da nossa prática é saber o que é serviço. Até por conta dos precedentes do Supremo, que isso corresponde a um labor humano, e agora vem a CBS e derruba tudo isso, e na verdade são operações. Sim. O Supremo falou que serviço é tudo que tiver escrito na lista do ISS, mas para PIS e COFINS a gente continua pensando de outra forma, né? Você topa ali com uma situação de software, fala isso aqui é direitos, né? Vai definir ali o percentual. Então a gente convive hoje com um cenário que é muito ruim, né? De compartimentalização dos conceitos, né? A gente, quando vai fazer uma remessa para o exterior de software, a própria Receita Federal fez isso recentemente numa solução de consulta, né? A remessa para o exterior para pagar software, para fins de imposto de renda, é o quê? Direitos autorais. Para fins de PIS e COFINS, é serviço. Para fins de CID, é licença de software. Jesus, mas né, isso não funciona bem. E a gente brinca até que a solução de consulta parece que é feita por pessoas distintas, né? O PIS e COFINS você manda para a porta do PIS e COFINS. Com a reforma, há uma tendência de que suma essa compartimentalização, o IBS e o CBS vão se arvorar no mesmo conceito, e é interessante porque a legislação, eu chamo a atenção aqui para o artigo 156A da Constituição, ele usa, tem mais palavras aí, Pérez, ele fala bens materiais, bens imateriais, o imposto incide sobre bens materiais, bens imateriais, direitos e serviços. Aí quando você pensa, uma operação com intangível, ela é o quê? Né? O bem intangível, ele não está previsto no Código Civil. O Código Civil fala de bens materiais e imateriais, e o imateriais não envolve o intangível. Então, o intangível talvez seja o direitos. Então, tem uma discussão acadêmica aqui, talvez, de saber qual caixinha que entra. Claro, quando a gente olha para a legislação, às vezes tem coisa que ela trata só para serviço, tem coisa que ela trata só para direito. Então, essas 4 caixas que tem agora, que são todas as mesmas para os 2 impostos, pode ser que a gente vá vivenciar uma situação de saber onde que está cada coisa. Existe definição para bens materiais, imateriais, e para direitos e serviços é o catch-all hoje. Então, o serviço é a categoria mais generalizante. A própria Constituição Federal fala isso no seu artigo 156A, parágrafo 8º, que diz que a lei complementar, e eu vou ler aqui, porque para mim é tudo novidade, eu não tenho as coisas na cabeça ainda não. A lei complementar poderá estabelecer o conceito de serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como bens materiais, imateriais ou direitos. Então, tudo aquilo que a gente não souber o que é, nós vamos chamar de serviço, mas tem uma necessidade de intermediação pela lei complementar. Então, esse tema é um tema que é bastante apreciado, né, pelas discussões acadêmicas aí, advogados, ele deve continuar pertencendo à nossa prática. A ideia é que uma ideia de justiça tributária, de capacidade contributiva e tudo mais, é que todas as operações vão estar abarcadas, né? Não deveria ter coisa de fora. Claro, tem algumas situações que foram isentadas, vamos dizer assim, mas a ideia é que pega tudo, né? Então, agora, operações imobiliárias, tem muita coisa que antes não era objeto de ICMS, vão entrar também. E essas coisas mais espirituais, né, intangíveis, vão ter que entrar, não tem jeito. Eu não sei exatamente se é bem imaterial, se é intangível ou se é serviço, mas vai ter que estar tudo, senão o sistema fica ruim. E acho que, do ponto de vista do contribuinte, né, não é ruim que esse novo IBS-CBS cubra todas as operações, porque a gente tendo um sistema de neutralidade, de creditamento, né, advogado vai passar a dar crédito, tudo vai passar, se tudo der crédito de tudo, no fim o sistema funciona bem, e essas discussões de alcance, elas acabam perdendo seu sentido, porque a gente discutia... até acaba com algumas distorções, né? Muita gente vão enquadrar ali a minha atividade como locação para... Na verdade, não era uma locação, eu não pago ISS, então acaba um pouco com algumas portas de planejamento, com algumas injustiças fiscais, né? Você tinha diferenciais concorrenciais. Sr. Vitor, você falou agora há pouco de um ponto que é bastante polêmico da reforma tributária, que é a possibilidade de tributar pessoas não sujeitas à soberania nacional brasileira, né?
E agora tratando, já que você entrou no artigo 156A, o parágrafo 3º, ele expressamente permite definir como sujeito passivo qualquer pessoa que participe da operação, mesmo que ela esteja domiciliada no exterior. Você não acha que isso pode gerar algum tipo de litígio? Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Isso é uma coisa muito surpreendente, né? A gente, o Peterson também já deve ter topado com isso, né? Quando a gente estuda tributação internacional, uma das brincadeiras que se faz é o Brasil não pode tributar IPTU sobre a Casa Branca, porque a Casa Branca não está no território. Eu não posso cobrar imposto do chinês. Né? Se o chinês vier para cá, daí eu cobro, mas eu vou falar para o chinês pagar imposto para a gente. Eu tenho que cobrar imposto das pessoas que estão aqui, né? E essa questão de impor uma obrigação principal e também acessória, porque a gente está falando, as pessoas estabelecidas no exterior vão ter que se cadastrar, vai ter que ser CNPJ, inscrição, não sei como é que chama o nome da inscrição do IBS-CBS, eu ia falar inscrição estadual, mas não é, né? Inscrição mista aí. E a gente vai pedir para apresentarem informações, declarações. Então, olha que interessante, a gente tinha um universo de 200 milhões de pessoas físicas e um certo número de empresas como contribuintes, e agora todo o planeta é contribuinte, todo mundo pode ser. Não é interessante? Uma vez eu li um editorial de uma revista, devia ser o International Tax Review, eu não me lembro, não guardei, eu devia ter guardado, mas era divertido que quando isso começou a acontecer no mundo, uns 10 anos atrás, o sujeito do editorial falava assim, é uma surpresa tão grande, parece, para os mais velhos, né, que assistiam o Zé Colmeia, parece quando o Zé Colmeia às vezes tinha uma cena assim, que ele estava preso e você via as barras e o Zé Colmeia por trás das barras, né, e ele lá tentando sair. Daí a câmera fazia um zoom out e você percebia que do lado aqui estava aberto, então bastava ele sair para o lado que ele saía, né. É a mesma sensação aqui agora, falar assim, poxa, mas eu posso tributar as pessoas que não estão no Brasil? Caramba, então por que eu não fiz isso antes? Por que eu não já deveria? Olha quanto contribuinte que a gente poderia ter, né? Mas, de fato, isso decorre de uma tendência internacional que existe na área de imposto de renda, mas surgiu também para a área dos indiretos. Foi discutido e criado lá no meio do projeto BEPS, na questão da economia digital. Então, de fato, muda muito a nossa percepção e acho que tem um potencial de litígio aqui sim, porque nós vamos ter que ultrapassar uma visão de que o direito tributário não pode impor meios coercitivos de cobrança, né? Eu estou obrigando as pessoas do exterior a se registrarem e pagarem imposto aqui. Pode ser que tenha operações que não tem ninguém no Brasil para eu cobrar. Né? As operações com plataforma digital, algumas das operações eu posso cobrar do estrangeiro ou posso eleger alguém aqui. Naturalmente, o que é mais fácil é cobrar de quem está aqui. Né? Mas tem situações em que a pessoa física, né, operações B2C, as pessoas compram as coisas com o seu cartão de crédito, sei lá, de alguma maneira, e acaba que não tem ninguém para cobrar. Usa a conta do exterior hoje em dia, né? Então, quando é cartão de crédito, você ainda tem o cartão de crédito, mas pode ter situações que vai ter que cobrar do estrangeiro. E aí, como é que eu obrigo ele a pagar esse imposto? Eu vou ter que derrubar o website, eu vou ter que impedir a pessoa de importar, vou barrar produto na fronteira. Então, isso daí tem até jurisprudência contrária a isso. Né? Então, é prato cheio realmente para litígio, mas do ponto de vista da empresa, né, então você pode pensar numa gigante varejista chinesa, não precisa dizer o nome, mas tem algumas aí que não estão estabelecidas no Brasil. Claro que vai interessar a empresas que fazem varejo, como o Brasil, de estar de acordo com a legislação, sem dúvida. Acho que a tendência é as empresas fazerem realmente esse registro, então não é uma medida super polêmica, com potencial de briga, mas o problema é que para litigar, né, diante de medidas coercitivas, pode significar para a empresa perder vendas, perder negócio. Então, e o interessante de se alinhar, né, com o mundo é que não fomos nós que inventamos isso. Né? A Austrália foi o primeiro país a implementar, Nova Zelândia, na União Europeia hoje já tem também, então essa questão de eleger o estrangeiro como contribuinte não é novidade, não vão poder brigar que foi o Brasil aqui que criou isso, né? Mas vai ser mais fácil para o estrangeiro cumprir
A legislação, exigência sim, e do sim, que sim. perder o mercado. Né? Exatamente, exatamente. E para nós, né, que somos consultores tributários aqui, a gente agora tem o planeta inteiro como cliente também. Aumenta o número de contribuintes, dos contadores e tudo. Ainda dentro da Lei Complementar 214, que fala, que determina que os fornecedores estrangeiros que operam no Brasil têm que se cadastrar como contribuinte, na sua visão, qual que é o impacto que isso pode ter sobre as empresas estrangeiras e como evitar as barreiras comerciais que podem surgir dessa medida? Sim, sim. Esse é um tema, tem muita coisa ainda a ser desvendada, né? Acho que o mercado, de certa forma, tanto o mercado internacional quanto o doméstico, está muito curioso com o sistema do split payment e tudo mais. Então, aqui existe, acho que uma preocupação com fazer o mapeamento da cadeia de fornecimento e da estruturação de pagamento, né? Porque existe uma definição de plataformas digitais que está lá no artigo 22 e 23 da Lei Complementar 214, e eles elegem como responsáveis no Brasil as empresas que estão envolvidas na cobrança, pagamento, definição dos termos e condições e entrega. Então, se tem alguma parte do fornecimento internacional que envolve uma empresa brasileira, uma empresa estabelecida no Brasil, para fazer qualquer uma dessas 4 etapas, é mais provável que essa empresa... E até é mais fácil para essa empresa brasileira cuidar das obrigações tributárias. Então, acho que boa parte dos fornecedores internacionais está agora na posição de entender quem exatamente seria o componente aí, né, a pessoa mais adequada para fazer esse pagamento. Claro que isso muda um pouco a relação de preços, né, que você vai falar assim, bom, então vai ser a DHL, vai ser o correio que vai ter que pagar o imposto, porque ele faz a entrega, né, a entrega sempre tem um componente brasileiro, aqui é difícil fazer entrega sem que passe por alguma empresa brasileira, mas pode ser que essa obrigação, tanto do ponto de vista procedimental, quanto do ponto de vista, o dinheiro tem que vir para mim, né? Assim, a empresa que está responsável pela entrega está cobrando pela entrega, ela não está recebendo o dinheiro relativo ao imposto que precisa ser pago. Então, muda um pouco, acho que a dinâmica dos contratos e das relações. Talvez para fornecimento de coisas digitais, aí sim não tem ninguém. Então, eu vou comprar um joguinho, vou comprar um vídeo, vou assinar uma base de dados. Esse é um negócio que a entrega, a cobrança, tudo isso pode ser feito totalmente desmaterializadamente, né? Eu posso pagar com minha conta dos Estados Unidos para acessar uma base de dados e não tem nenhuma empresa brasileira envolvida nem na cobrança, nem no pagamento, nem na definição dos termos e condições, nem na entrega. Nesse caso, o Netflix, sei lá, alguma base estrangeira que não está estabelecida no Brasil que vai ter que pagar. E aí, para esse sujeito, realmente é importantíssimo se preparar para entender como é que funciona o sistema de pagamento e tudo mais aqui no Brasil. Mas nesse momento, ainda nós não sabemos onde que aperta o botão, né? Assim, a parte procedimental vai ser construída ao longo do ano e assim como o split payment aqui na visão local, né? Tá todo mundo curioso para saber que esse sistema mágico aí que vai ajudar a gente a botar isso de pé. Então, de fato, espera-se, né, que tenha uma facilidade procedimental grande para as empresas estrangeiras fazerem isso. A gente vai ter que ter site em inglês das coisas, não dá para fazer uma página em português, tem que ser uma coisa bem feita, tem que ter acesso. Quando eu resolvo pegar todo o mundo para ser contribuinte, eu preciso permitir que eles naveguem aqui na nossa legislação de uma maneira adequada. E a gente não tem hoje em dia nem, não sei, a lei complementar traduzida em inglês, não é da nossa prática produzir conteúdos e criar um ambiente de cumprimento de obrigação acessória para o estrangeiro, né? O estrangeiro não tem obrigação de saber falar português, saber falar vietnamita, chinês, tudo mais, né? A gente tem que conseguir facilitar isso. Então, acho uma medida muito alinhada com o que está acontecendo no mundo. Acho que a reforma merece elogios nesse ponto, mas o desafio de implementação é igualmente grande. E nesse ponto também tem a questão das plataformas digitais, que elas têm um papel crucial aí na reforma tributária para intermediar a arrecadação do IBS e da CBS. Eu queria saber como que você avalia as regras dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 214, que ela define especificamente a responsabilidade dessas plataformas. Como que vai ficar essa questão? Sim, tem razão. Esse ponto, Marcelo, é o ponto central da reforma tributária com relação à economia digital, né? Então, a gente elencou aqui as plataformas digitais.
a plataforma digital pode estar no Brasil ou no exterior, e se ela estiver no exterior, ela também vai ser responsável, né? Mas aí é importante porque esse mercado, em muitas situações, ele envolve uma série de intermediários, né? E o mundo digital, ele tem quem faz o lead, quem leva para a plataforma, às vezes tem o facilitador de pagamento, tem uma série de empresas, né, cada uma cuidando de uma etapa, e a grande pergunta é, numa situação em que eu tenho várias, né, quem que vai levantar a mão para dizer, eu vou cuidar desse negócio? A definição de plataforma digital, é bom ressaltar, a plataforma digital que é contribuinte é aquela que, de fato, atua como intermediária, né? E aí, de fato, acho que o grande exemplo são os marketplaces, né? A gente pode falar dos maiores aí, é um Mercado Livre, é uma Amazon, né? Que muitas vezes vendem estoque próprio, mas também vendem estoque de terceiro, né? Que é aquela situação na qual ela, de fato, trabalha como se fosse um marketplace. Deixa sempre bem claro que tem ali um outro fornecedor por trás. Então, quando ela, nesse caso, ela atua como vitrine, e entre o fornecedor e o adquirente, ela é uma plataforma digital que certamente está obrigada a fazer isso. Até porque, muito mais das vezes, e acho que esses dois exemplos que eu estou dando aqui, Amazon e Mercado Livre, eles também cuidam do pagamento, da cobrança, eles fazem a definição dos termos, eles cumprem com todos os requisitos da definição, né? Pode ser que tenha outras plataformas que fazem a intermediação e não cuidam dessa etapa, né? Até mesmo a plataforma que faz a publicidade e leva para a plataforma que faz a venda. Será que só por cuidar disso eu já estaria responsável? Eu acho que, geralmente, diante de situações em que tem uma plataforma cumprindo com um papel mais restrito e uma com um papel mais completo, é mais provável que essa que tem mais funções seja elegida para ser a responsável. Mas não afasta a possibilidade de a gente ter, de fato, vários personagens, cada um deles podendo ser responsável, né? E aí tem uma questão de solidariedade, tem desafios grandes aí. Agora eu estou me lembrando do pessoal que faz dropshipping, né? Geralmente nem plataforma ele cria uma loja que é uma plataforma da plataforma, né? Sim. Tem camadas e camadas, né? Então acaba sendo... E aí eu acho interessante trazer para reflexão, assim, esses temas são novos para todo mundo. Como eu disse, essa questão ela surgiu no final da reforma, entrou, eu acho que foi bem desenhada, mas a gente não teve oportunidade acho que não teve oportunidade, não teve tempo, né? Ela apareceu tardiamente. A reforma passou vários anos focando nos nossos problemas domésticos e essa questão internacional ela veio super depois. Por isso que eu até fiz questão de trazer aqui como quem traz as questões e não necessariamente as respostas, né? Tem uma coisa interessante que nesse artigo que você ressaltou, Marcelo, que eu ainda estou gravando aqui as coisas, né? É o 23... 22-23, né? Tem um parágrafo 2º que faz uma definição contrária, né? Então, não é considerado plataforma digital aquela que fornece acesso à internet, aquela que faz serviços de pagamento prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Curioso isso, porque quem está responsável pela cobrança, né? Mas ele às vezes tem facilitador de pagamento que ele não faz a cobrança, mas ele faz a administração do dinheiro, ele trabalha como se fosse um banco ali. Então, imagino que seja isso. Quem cuida da publicidade, então, acho que esse que simplesmente faz publicidade sem fazer o rastreamento, né? Sem fazer o lead, sem fazer o levar para a página. Ou a busca ou comparação de fornecedores, que são aqueles sites que às vezes você quer comprar uma geladeira, ele mostra como está o preço em todos os lugares, né? Então, tem uma linha aqui entre quem está dentro e quem está fora que vai ser interessante, porque essas palavras aqui talvez estejam simplificando uma realidade que já é mais complexa. A realidade é mais complexa do que isso. Então, eu me vejo a gente aqui, né, no ano que vem, ou na virada desse ano para o ano que vem, se preparando para entender quem está dentro, quem está fora, e talvez até uma adaptação das plataformas para atender ao estou dentro ou estou fora. Agora que os critérios foram colocados, né, fica mais fácil da gente se navegar aí nisso e tentar descobrir quem de fato vai cuidar desse problema.
Agora, professor Vitor, minha última pergunta, ainda sobre plataforma. Existe uma previsão de que o fornecedor que trabalha exclusivamente com a plataforma, ele não precisa fazer o cadastro, daí pode ter até uma facilidade, até uma opção por muitos utilizarem isso, até pela dificuldade, não tem acesso, não tem uma transparência, não tem uma compreensão plena do que seria ser ou não quer ser contribuinte, ou não quer ser considerado contribuinte, ter um cadastro IBS da CBS. Isso pode facilitar a arrecadação ou pode dar margem a planejamentos tributários ou complicar mais do que facilitar para o fisco brasileiro? Eu vejo com bons olhos, sim, viu, Peterson? E até um estímulo, porque boa parte dos fornecedores em termos de número de fornecedores, né, não de volume de vendas, mas boa parte dos fornecedores que estão ali se valendo da plataforma, do marketplace, às vezes são pequenas empresas, são empresas que estão crescendo, estão desenvolvendo e não tem muito pessoal ou tempo ou dinheiro para ficar cumprindo a obrigação acessória. Então, acho que essa centralização parece um pouco o que a gente chama de tributação unificada num ponto da cadeia, né? Tributação concentrada. Então, vejo com muitos bons olhos, sim, porque conhecendo a realidade das plataformas de varejo, assim, é o tal do 80-20 que os administradores falam, né? 80% dos fornecedores não respondem por 20% do faturamento, mas são aqueles que dão mais trabalho. Então, é muito capilarizado, muitas vezes, e acho que até do ponto de vista do fisco, né, de facilidade de cobrança, enfocar na plataforma é muito mais fácil e as grandes plataformas de marketplace, né, ou qualquer empresa que se prepara para entrar nesse mercado, para concorrer nesse mercado, ela já faz parte do business, já faz parte do modelo de negócio, ela está preparada para lidar com essas situações. Já teve aqui no Brasil, né, desafios muito grandes na área de CMS para poder conseguir implementar o que o mercado chama de fulfillment. E assim, é incrível que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, ou no Brasil, nas capitais de maneira geral. Você, às 8 horas da manhã, percebe que está faltando farinha para fazer pizza à noite, compra lá, né? E hoje em dia tem os negócios que entregam em 15 minutos. Aqui, assim, algumas coisas até mais sofisticadas você consegue comprar de manhã e o pessoal entrega à tarde, né? Fazer o fulfillment, né? Que é o jargão que o mercado de marketplace, de varejo usa para descrever essa entrega super rápida, ela foi um desafio muito grande na área de CMS, né? Até que saiu um ajuste CNF que permite você ter ali todo o estoque dos fornecedores e tudo mais. Então, acho que, de certa forma, já tem uma preparação tecnológica para isso. Claro, vai ter que ter uma adaptação grande ao sistema do split payment e tudo mais, mas eu vejo super com bons olhos, sim. Eu acho que facilita bastante a arrecadação e simplifica para os empreendedores, né? Para aqueles que estão começando um negócio, que geralmente quando a gente está começando um negócio, a gente tem que se preocupar com o negócio e não com a tributação do negócio, né? A tributação, geralmente, aqui no Brasil, ocupa muito tempo e acaba distraindo o empreendedor que poderia estar desenvolvendo o seu negócio. Com certeza. Agora, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho quais são, que os profissionais vão ter que se preparar, vai ter que demandar todo um processo de preparação e tudo mais. Que conselhos que você daria para os profissionais de direito tributário que estão dentro desse contexto da reforma internacional, se preparando para ajudar na implementação disso? E também que querem se especializar nessa tributação internacional, que tem que estudar mais para acompanhar todas essas modificações e mudanças legislativas. E também queria que, se você quiser acrescentar também algum ponto, já algo que não foi dito aqui ao longo do programa, pode ficar à vontade para responder. Obrigado. Eu acho que nós estamos vivendo hoje no Brasil na área tributária, e isso vale tanto para advogados quanto contadores, todos os profissionais aí que atuam na consultoria, no litígio, em qualquer parte. Sejam os mais jovens ou os mais velhos, eu acho que é uma oportunidade de começar do zero, né? Porque esses temas eles vão colocar todo mundo na estaca zero. Zerou para todo mundo, né? Quem conhecia ICMS, esse conhecimento não é um conhecimento ruim de se ter, porque o ICMS vai durar muito tempo ainda, vai ter litígio que vai levar muitos anos e tal, mas assim, o sujeito que acabou de se formar na faculdade e o maior especialista de ICMS, às vezes eles sabem a mesma coisa em relação a IBS e CBS hoje em dia. Então,
é uma oportunidade muito grande para as pessoas que já estão investindo na carreira tributária e querem se aprimorar, gastar mais tempo aprendendo aquilo que é novo. E talvez essa parte desses estudos é muito ingrata, porque você vai ter que dedicar tempo para resolver problemas que não são os problemas que estão na sua mesa, né? Estudar coisas que ainda vão vir é uma dedicação assim de uma certa entrega, né? Você vai entregar um tempo para criar, desenvolver coisas para os problemas que virão, né? Não para os problemas que a gente tem para resolver na mesa. Boa parte do tempo nossa a gente ocupa atendendo os clientes, né, fazendo as coisas, mas eu diria na área do IBS, CBS, assim como você bem ressaltou na área de internacional também, nós temos um momento agora único. É difícil acontecer isso. Eu trabalho muito com imposto de renda. O imposto de renda passou uns 30 anos sem acontecer nada e aconteceu tudo agora. E na área dos indiretos, o que está acontecendo é uma revolução completa, né? Assim, tem muita coisa que vai surgir, então vale realmente gastar um tempo a mais, fazer cursos, assistir toda a série aqui de vídeos, que é muito rica, se aprofundar, fazer leituras, participar de debates, se colocar à frente, estudar contabilidade para quem é advogado, ou estudar direito para quem é contador. Isso tudo vai ser muito frutífero para todas as pessoas que queiram aí avançar mais na carreira de direito tributário. Eu mesmo tenho desenvolvido muita coisa nova. A gente faz bastante coisa lá no IBDT também. A gente gosta de sempre fomentar os estudos. Então, até qualquer pessoa que estiver assistindo que quiser recomendações de textos ou cursos, eu diria sempre fique antenado em tudo aqui. Acho que a plataforma sempre divulga, né? Isso é importante a gente fazer essas trocas para todo mundo se alinhar. De fato, essa tributação, essa reforma dos indiretos vai gerar muito trabalho, vai gerar muita demanda, coisas que as pessoas não estão preparadas para responder, e qualquer contribuição adicional, qualquer esforço que as pessoas possam fazer, publicação de artigos, né? Eu acho muito bacana o universo dos contadores, né? Diferente do universo dos advogados, o pessoal troca muita ideia online, né? Tem muitas plataformas em que as pessoas discutem e tal, então acho que a gente fomentar esses debates aí é muito importante. E aqui também, né? Esse tema não vai acabar por aqui nessa série, né? Certamente vai ter outras. Se a gente voltar aqui no ano que vem, vai ter ideias novas, né? E tudo mais. Então, acho que é algo que as pessoas aí têm que se aproveitar. Mesmo quem não está no tributário, se alguém está pensando em mudar de carreira, o momento é agora, porque não ter conhecimento prévio é o que todo mundo... É a estaca em que todo mundo está, né? As pessoas não têm conhecimento prévio. Então, não tem o conhecimento prévio em direito tributário. Tá tudo bem, mas ninguém tem também. Esse negócio que nós vamos ter que pilotar daqui para frente é novidade para todo mundo. Então, até para pessoas que queiram mudar de carreira, eu que sou apaixonado pela carreira, digo, esse aqui é um momento ideal mesmo de fazer esse movimento. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi bem enriquecedora no nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos vocês, gente. Uma satisfação estar aqui com vocês e contribuir para o canal. Bom, obrigado, professor Vitor, foi um prazer. Professor Vitor, esqueci de falar, foi o meu professor no mestrado, lá num semestre, foi excelente, sempre promovia o debate, sempre valorizava a dúvida dos alunos, sempre provocava e, como ele colocou, cada um tem alguma coisa para contribuir, principalmente quando a gente está começando do zero, todo mundo. Então, muito obrigado. Foi uma delícia aqui o nosso bate-papo, além de muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, gente. Como o professor falou, a reforma tributária é um assunto ainda que está em construção, então a gente tem muito debate aí pela frente. E agradecer muito o professor por todos os argumentos, todos os pontos levantados, porque eu acho que já é um momento agora da gente refletir em cima disso, que muita coisa ainda vai sair disso que a gente conversou hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a você, gente. Uma satisfação. E esse foi o Tribcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até.